Você já sentiu como se a vida estivesse escapando pelas suas mãos? Como se o caos ao seu redor estivesse no controle, e não você? A filosofia estoica oferece lições práticas e poderosas para retomar as rédeas da sua vida, mesmo diante das dificuldades mais desafiadoras. E o melhor de tudo, essas lições não são apenas para os grandes filósofos do passado, mas para você, aqui e agora. Neste vídeo, você vai descobrir 10 lições estoicas para retomar o controle da sua vida. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos novos como esse. Lição 1. Tem coisas que podemos controlar e outras não. Epíteto disse certa vez: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente, para mim mesmo, quais são externas, fora de meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente eu tenho controle. A vida é cheia de surpresas, e muitas delas fogem do nosso controle. A filosofia estoica nos ensina a fazer uma distinção clara entre aquilo que podemos mudar e o que simplesmente está fora do nosso alcance. A verdade é que desperdiçamos energia tentando resolver o que não depende de nós, como o comportamento dos outros ou os eventos externos. O que você acha que acontece quando focamos nossa atenção no que não podemos controlar? Frustração, ansiedade e uma sensação de impotência. Portanto, ao invés de se desgastar, foque no que está nas suas mãos. Por exemplo, imagine que você está preso no trânsito. Não importa o quanto você se irrite ou bata no volante, o tráfego não vai desaparecer. O que está sob o seu controle é a sua atitude diante daquela situação. Você pode escolher ouvir um podcast interessante, colocar uma música relaxante ou usar o momento para refletir sobre algo importante. O mesmo vale para relações pessoais. Não dá para mudar o outro, mas você pode mudar como reage. Essa mudança de foco vai te trazer mais serenidade no dia a dia. Sabe aquele medo constante de não agradar a todos? Ele vem exatamente dessa confusão entre o que podemos e o que não podemos controlar. Você não pode forçar alguém a gostar de você, mas pode ser autêntico e agir com honestidade. Quando você adota essa perspectiva estoica, a pressão de corresponder às expectativas externas desaparece, e o que fica é uma paz interior. Isso é libertador. A chave está em focar nos seus valores e no que você pode fazer a cada momento. Outro exemplo simples: o clima. Você pode sair de casa irritado porque está chovendo, ou pode decidir levar um guarda-chuva e ver o lado bom, como o frescor no ar ou o fato de as plantas estarem sendo regadas. A forma como você encara situações externas define seu estado emocional. Não se trata de negar a realidade, mas de aprender a responder a ela de forma mais equilibrada e racional, como ensina a filosofia estoica. E essa filosofia não é algo distante, teórico. É prática para o dia a dia. Tudo começa quando você separa o que depende de você do que não depende. No trabalho, por exemplo, você não tem controle total sobre as decisões dos seus chefes, mas pode garantir que seu esforço e dedicação estejam presentes em cada tarefa. O resultado final pode até escapar do seu controle, mas o esforço que você coloca é exclusivamente seu. Isso gera uma sensação de poder sobre si mesmo. Pense em como sua vida mudaria se você começasse a aplicar essa lição em todas as áreas. Cada obstáculo, cada imprevisto, passaria a ser uma oportunidade de exercitar sua capacidade de escolher como reagir. Isso é estoicismo puro. Quando você foca no que está ao seu alcance, aos poucos, a ansiedade diminui, e você percebe que tem mais poder do que imaginava, mas sobre si mesmo, e não sobre o mundo ao seu redor. Lição 2. Você decide como reagir. Marco Aurélio, o sábio estoico, disse certa vez: se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. O que realmente causa nossas angústias não são os eventos em si, mas como escolhemos interpretá-los. A filosofia estoica ensina que a forma como reagimos a cada situação é uma escolha nossa. Se algo ruim acontece, é a nossa interpretação desse evento que determina o impacto emocional.
Um erro no trabalho pode ser visto como o fim do mundo ou como uma oportunidade de aprender. O segredo é entender que, entre o que acontece e como nos sentimos, há um espaço, a nossa reação. Por exemplo, imagine que você está caminhando na rua e alguém te empurra. Seu instinto imediato pode ser o de se irritar, mas, se parar para pensar, o ato de se sentir ofendido é uma escolha sua. Você não tem controle sobre o comportamento dessa pessoa, mas tem sobre como vai reagir. Pode decidir ignorar o empurrão e seguir em frente, ou pode se afundar na raiva. A filosofia estoica nos lembra que a serenidade vem da escolha consciente de como reagimos. Esse princípio é aplicável a praticamente qualquer situação da vida. Se você recebe uma crítica, sua primeira reação pode ser de defesa ou ressentimento. No entanto, se você considerar a crítica como uma oportunidade de crescimento, sua visão muda completamente. A partir desse ponto de vista, até as palavras mais duras podem ser usadas para se fortalecer. Esse é o poder de decidir como reagir. Você transforma o que seria um golpe em uma lição de vida. Um dos maiores exemplos de resiliência e controle sobre a própria reação vem dos atletas. Quando eles falham ou enfrentam uma derrota, tem duas opções: se lamentar ou usar o erro como combustível para treinar mais. Aqueles que decidem reagir positivamente são os que alcançam o sucesso. Isso vale também para o cotidiano. Quando a vida te joga uma bola curva, você pode escolher lamentar o azar ou se preparar para a próxima jogada. Isso é pura filosofia estoica em ação. E não se trata de negar emoções ou de ser insensível. Sentir tristeza, raiva ou frustração é natural. A questão está no que você faz com esses sentimentos. Em vez de permitir que eles te controlem, você escolhe como lidar com eles. Como o estoico Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Esse ensinamento é simples, mas poderoso. O controle está sempre nas suas mãos. Aplicar isso no dia a dia é um verdadeiro exercício de autodomínio. Quando você decide que é o dono da sua reação, o mundo ao redor perde o poder de te desestabilizar. A partir desse momento, você começa a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento e as adversidades como ferramentas para fortalecer sua mente. Reagir com equilíbrio é a verdadeira liberdade que o estoicismo nos oferece. Lição 3. Permaneça humilde. A humildade é um dos pilares mais importantes da filosofia estoica. Muitos de nós caímos na armadilha de acreditar que já sabemos tudo o que precisamos, mas é justamente essa arrogância que nos impede de crescer. Manter-se humilde significa reconhecer que sempre há algo a aprender, independente do quão longe você tenha chegado. Os estoicos nos lembram que a verdadeira sabedoria está em admitir o quanto ainda não sabemos. E é essa postura que abre espaço para o conhecimento entrar. Um exemplo simples disso é no ambiente de trabalho. Aqueles que se consideram especialistas tendem a fechar as portas para novas ideias, enquanto os humildes estão sempre dispostos a escutar, a aprender algo novo, mesmo que venha de alguém mais jovem ou com menos experiência. Quando você se posiciona como eterno aprendiz, suas oportunidades de crescimento se multiplicam. É assim que líderes verdadeiramente inspiradores são formados, pela humildade. Sabe aquele amigo que está sempre pronto para dar conselhos, mas nunca aceita um feedback? Ele é um exemplo claro do que o orgulho faz. A pessoa se fecha para críticas, acreditando que já domina todos os aspectos da vida. O resultado? Ela deixa de evoluir. Para os estoicos, esse tipo de comportamento é um veneno para a mente. Permanecer humilde é como limpar uma janela suja. Você começa a enxergar o mundo com mais clareza, percebendo oportunidades de crescimento que antes estavam ocultas. Manter-se humilde também significa entender que o sucesso de hoje não garante nada amanhã. O mundo está em constante mudança, e o que funcionou antes pode não funcionar mais. Para os estoicos, o orgulho é uma armadilha que nos faz acreditar que já chegamos no topo. Mas a realidade é que sempre há um novo desafio, uma nova montanha a escalar. Quando você permanece humilde, está preparado para enfrentar o inesperado,
porque sabe que ainda há muito a aprender e aprimorar. Até grandes nomes da história entendiam o valor da humildade. O próprio imperador romano Marco Aurélio, conhecido por sua sabedoria, se lembrava diariamente de que, apesar de seu poder, ele era apenas um homem como qualquer outro. Esse pensamento não diminuía sua importância, mas sim o mantinha focado no que realmente importava: melhorar constantemente, sem se deixar cegar pelo orgulho. Isso é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas, lembrando que há sempre espaço para melhorar. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a pensar que já chegou lá, lembre-se de que a verdadeira motivação está em manter-se humilde. É essa mentalidade que permitirá que você continue evoluindo, superando os desafios com a mente aberta. O orgulho, por outro lado, é uma barreira invisível que limita seu potencial. O segredo para o crescimento constante é justamente essa humildade estoica, que nos mantém dispostos a aprender e prontos para enfrentar o que vier. Lição 4. Use as dificuldades como oportunidades. A vida não nos poupa de dificuldades, mas o estoicismo nos ensina a enxergar esses obstáculos de uma maneira diferente. Ao invés de lamentar os desafios, os estoicos veem neles uma oportunidade para crescimento e fortalecimento. É nas adversidades que o caráter é moldado, e cada dificuldade, por mais dolorosa que pareça, carrega consigo uma chance de superação. Imagine um lutador. Cada golpe que ele recebe durante o treino não é uma derrota, mas uma oportunidade de se tornar mais forte. Um exemplo disso está nos atletas de alta performance. Eles são constantemente desafiados por seus limites físicos e mentais, e é justamente essa pressão que os faz melhorar. Um corredor, por exemplo, só consegue melhorar seu tempo quando enfrenta o cansaço extremo e empurra seu corpo além do que achava possível. Na vida, funciona da mesma forma. Quando você encara as dificuldades como parte do processo, elas deixam de ser obstáculos intransponíveis e se transformam em ferramentas para sua evolução. Você já parou para pensar como as situações difíceis que enfrentou no passado te trouxeram até aqui? Talvez aquele emprego perdido tenha sido o empurrão que você precisava para encontrar algo melhor. Ou aquela relação que não deu certo te ensinou mais sobre si mesmo do que qualquer outro momento da sua vida. O estoicismo nos convida a ver o lado útil das adversidades, a entender que, embora dolorosas, elas têm um propósito: nos transformar em versões mais fortes e resilientes de nós mesmos. E aqui está o grande segredo: a forma como você encara as dificuldades faz toda a diferença. Se você vê um problema como um fardo, ele realmente vai pesar sobre seus ombros. Mas se você o encara como um desafio a ser vencido, ele se torna uma oportunidade de aprender algo novo. É como um jogo de xadrez, onde cada movimento do oponente pode ser uma armadilha ou uma chance de virar o jogo. A escolha de como interpretar a situação é sua, e o estoicismo nos ensina a sempre escolher o caminho do crescimento. Grandes líderes e personalidades de sucesso compartilham essa visão. Para eles, cada revés é uma chance de reavaliar, adaptar e voltar mais fortes. Thomas Edison, por exemplo, fracassou inúmeras vezes antes de inventar a lâmpada. Em vez de ver esses fracassos como derrotas, ele os encarava como etapas necessárias para alcançar o sucesso. E é exatamente esse o espírito estoico: transformar dificuldades em oportunidades. No fim das contas, as adversidades não são inimigas, mas aliadas disfarçadas. Quando você começa a enxergar os obstáculos dessa forma, sua mentalidade muda. Você deixa de fugir dos problemas e passa a enfrentá-los com determinação e coragem. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo: nos ensinar que cada dificuldade é uma oportunidade para nos tornarmos melhores, mais sábios e mais fortes. Lição 5. Permaneça na realidade. A mente humana tem o hábito de criar cenários catastróficos, fazendo-nos sofrer por antecipação. No entanto, a filosofia estoica nos ensina a permanecer ancorados na realidade, focando apenas no que está acontecendo agora. Quantas vezes você já se pegou preocupado com algo que nunca chegou a acontecer? Esse tipo de pensamento gera ansiedade e nos rouba a paz.
Os estoicos nos lembram que a maior parte dos nossos medos são produtos da nossa imaginação e não da realidade presente. Imagine que você está esperando uma resposta importante sobre um projeto no trabalho. Você começa a imaginar todos os cenários possíveis, desde um pequeno atraso até uma negativa definitiva. E o que isso faz com você? Gera estresse, noites mal dormidas e uma ansiedade crescente. Agora, pense, nada disso mudou a situação real. O projeto ainda está pendente, e você está apenas sofrendo por antecipação. O estoicismo nos ensina a focar no presente, onde temos controle, e a deixar o futuro seguir seu curso natural. Essa prática de se manter na realidade é crucial não só para a saúde mental, mas também para a tomada de decisões. Quando você permite que o medo do futuro ou o arrependimento pelo passado aflija sua mente, perde a clareza necessária para agir com sabedoria. Permanecer no presente, com os pés no chão, nos dá a capacidade de tomar decisões mais equilibradas, sem nos deixarmos levar por fantasias negativas ou projeções que podem nunca acontecer. Há uma técnica simples que você pode aplicar quando se sentir tomado por pensamentos ansiosos. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que está realmente acontecendo agora? Traga sua atenção para o momento presente. Respire fundo, olhe ao seu redor e veja que, na maioria das vezes, a ameaça que tanto te preocupa não está ali. A filosofia estoica nos incentiva a praticar essa ancoragem no presente como uma forma de afastar as ansiedades e focar no que realmente importa, o agora. Manter-se na realidade também significa aceitar que nem tudo vai acontecer como planejamos, e isso está bem. Os imprevistos fazem parte da vida, e tentar prever ou controlar cada detalhe só vai gerar frustração. Quando você aceita o que é real, no momento presente, sem tentar forçar o que está fora do seu controle, sua mente se tranquiliza. Essa é uma das grandes lições do estoicismo: lidar com o agora e deixar o futuro para o futuro. Ao aplicar essa mentalidade, você não só reduz a ansiedade, como também consegue aproveitar melhor cada momento da vida. Em vez de desperdiçar tempo com preocupações infundadas, você se permite estar presente, apreciar as pequenas coisas e viver de forma mais plena. No final das contas, permanecer na realidade é uma escolha que você faz todos os dias, e essa escolha pode transformar completamente a sua experiência de vida. Lição 6. Resistência mental. A vida é um teste constante para nossa mente, e a resistência mental é uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver. Para os estoicos, enfrentar as adversidades com firmeza e coragem é o que forja uma mente resiliente. Cada dificuldade que encontramos é uma oportunidade de fortalecer essa resistência, como um músculo que só se desenvolve com o uso. A mente, assim como o corpo, precisa ser desafiada para crescer. E, para isso, precisamos adotar a mentalidade de que os problemas são parte do processo. Pense nos grandes desafios que já enfrentou até hoje. Talvez tenha sido uma crise financeira, a perda de alguém querido ou até mesmo uma doença. Todas essas experiências, por mais duras que tenham sido, deixaram marcas que moldaram sua personalidade. Cada obstáculo que você supera aumenta sua capacidade de lidar com o próximo. A filosofia estoica ensina que a vida não é feita de facilidades, e é justamente isso que nos torna mais fortes. Como uma espada sendo forjada no fogo, é no calor das adversidades que nos tornamos mais resistentes. A resistência mental, porém, não é algo que se adquire da noite para o dia. Ela é construída aos poucos, em cada pequena decisão de enfrentar o desconforto ao invés de fugir dele. Por exemplo, quando você escolhe enfrentar um problema difícil no trabalho, ao invés de procrastinar, está treinando sua mente para resistir à pressão. Ou quando lida com uma situação emocionalmente desgastante, como uma discussão familiar, e escolhe manter a calma, está exercitando esse músculo mental. Um ótimo exemplo de resistência mental está nos atletas de alto desempenho. Eles sabem que a dor faz parte do processo de evolução, e que o sucesso só vem para aqueles que resistem. Pense em maratonistas, que treinam meses a fio, enfrentando dores físicas e cansaço extremo. A cada quilômetro percorrido,
Eles desenvolvem não só o corpo, mas a mente, aprendendo a lidar com o desconforto e a persistir mesmo quando tudo parece mais difícil. Isso é estoicismo aplicado, encarar o sofrimento como parte do caminho. E essa habilidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, não apenas atletas. No dia a dia, podemos fortalecer nossa resistência mental de várias formas. Enfrentar medos pequenos, como falar em público ou lidar com uma situação desconfortável, é uma maneira de treinar sua mente para resistir à pressão. A filosofia estoica nos incentiva a buscar esses desafios, ao invés de evitá-los. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade, estamos nos preparando para as que ainda estão por vir. Quando você adota essa mentalidade, começa a ver as adversidades sob uma nova luz. Elas deixam de ser obstáculos e passam a ser oportunidades de fortalecimento. A resistência mental é o que nos permite continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. E é justamente essa capacidade de resistir que define o quão longe podemos chegar. Os estoicos sabiam disso, e é por isso que encaravam cada desafio como um passo necessário em sua jornada de crescimento. Lição 7. A vida é finita. A vida é um recurso limitado, e o estoicismo nos lembra constantemente dessa realidade. A morte não é um evento distante, mas algo que está acontecendo a cada segundo. Cada momento que passa é um pedaço de tempo que não pode ser recuperado. Para os estoicos, essa percepção não é motivo de medo, mas sim de ação. Quando você se lembra da finitude da vida, passa a valorizar cada segundo com mais intensidade. Afinal, o tempo que temos é o nosso bem mais precioso. Quantas vezes você já se pegou adiando sonhos ou decisões importantes? Amanhã eu faço, deixa para depois. Mas o amanhã não é garantido. E é aí que a filosofia estoica entra em cena, nos lembrando de viver o presente com consciência plena. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, dizia que deveríamos viver cada dia como se fosse o último, porque um dia, de fato, será. Essa mentalidade nos impulsiona a agir agora, a fazer as pazes com alguém, a perseguir nossos objetivos, sem deixar nada para depois. Essa consciência da finitude nos ajuda a colocar as prioridades em ordem. Muitas vezes gastamos tempo com coisas que, no fundo, não têm tanta importância. O trabalho excessivo, a busca por status ou a preocupação com a opinião dos outros. Quando lembramos que a vida é curta, percebemos que essas questões perdem relevância. O que realmente importa é aproveitar o tempo com as pessoas que amamos, cuidar de nós mesmos e buscar aquilo que realmente traz significado para a nossa existência. A finitude da vida também nos ensina a ser mais gratos. Quando sabemos que o tempo é limitado, passamos a valorizar até os pequenos momentos, como uma conversa com um amigo ou um pôr do sol no fim de tarde. A filosofia estoica nos convida a apreciar esses momentos simples e a enxergar a beleza na impermanência. Saber que tudo passa nos dá uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Além disso, essa consciência da morte nos torna mais corajosos. O medo de falhar, de ser julgado ou de errar perde importância quando você entende que o tempo está passando e que, no fim das contas, não há garantias de uma segunda chance. Então, por que não agir agora? Se você tem algo importante para dizer, diga. Se há algo que quer fazer, faça. A filosofia estoica nos ensina a não deixar que o medo ou as incertezas nos paralisem, pois o tempo que temos é limitado. Em última análise, a finitude da vida nos lembra que devemos fazer o melhor com o tempo que temos. Ao invés de viver como se fossemos eternos, o estoicismo nos incentiva a viver cada dia de forma plena, com coragem e propósito. Afinal, o que você faria de diferente se soubesse que hoje é o último dia da sua vida? Essa reflexão estoica é poderosa e transformadora, nos motivando a viver com mais intensidade, sabedoria e presença. Lição 8. O obstáculo é o caminho. Como disse Ryan Holiday, autor de vários livros sobre o estoicismo, o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Nunca se esqueça, cada obstáculo é uma oportunidade para melhorar nossa condição. Na filosofia estoica,
existe uma visão profunda de que o que bloqueia o caminho é, na verdade, o caminho. Os desafios que surgem na nossa vida, ao invés de serem vistos como barreiras, podem ser as oportunidades exatas que precisamos para crescer. Quando você encontra um obstáculo, a reação instintiva é tentar evitá-lo, mas o estoicismo nos ensina a enfrentá-lo de frente. Esse obstáculo pode ser o que vai moldar seu caráter e te preparar para desafios maiores. Tudo depende de como você enxerga a situação. Imagine que você está enfrentando uma grande dificuldade no trabalho, algo que parece insuperável. A primeira reação pode ser desânimo ou frustração, mas e se você mudar a perspectiva? Em vez de ver o problema como um fardo, encare-o como uma oportunidade de desenvolver novas habilidades, de testar sua resiliência e de se destacar na solução. É assim que os estoicos encaravam os obstáculos, como professores da vida. Cada um deles traz uma lição que, se aprendida, te levará ao próximo nível. Muitas vezes, a vida nos joga obstáculos inesperados, como doenças, fracassos financeiros ou problemas familiares. E, nessas horas, o estoicismo nos oferece um consolo poderoso. O obstáculo é o caminho. Não é sobre desviar ou evitar as dificuldades, mas enfrentá-las com coragem e determinação. O que parece ser um bloqueio pode ser, na verdade, uma passagem secreta para uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Cada desafio traz consigo o potencial de transformação. Lição 9. As virtudes estoicas. As virtudes centrais da filosofia estoica, coragem, honestidade, autocontrole e justiça, são os pilares de uma vida bem vivida. Elas não são apenas ideais elevados, mas práticas diárias que moldam o caráter de quem as adota. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com essas virtudes era a chave para a verdadeira felicidade e serenidade. A coragem para enfrentar desafios, a honestidade em nossas ações e palavras, o autocontrole diante das tentações e a justiça ao lidar com os outros são a base de uma vida equilibrada e significativa. Imagine uma situação em que você precisa tomar uma decisão difícil no trabalho. Talvez seja mais fácil mentir ou omitir informações para evitar um problema imediato. No entanto, a virtude da honestidade te lembra que a verdade, embora desconfortável às vezes, é o caminho correto. A filosofia estoica nos ensina que, a longo prazo, é a honestidade que constrói uma reputação sólida e nos faz dignos de confiança. E essa confiança é algo que dinheiro nenhum pode comprar. O autocontrole, por sua vez, é essencial em um mundo cheio de distrações e tentações. É fácil se deixar levar por impulsos, seja na alimentação, nos gastos ou até nas redes sociais. No entanto, o estoicismo nos ensina a domar esses impulsos, a ter domínio sobre nós mesmos. Isso não significa reprimir desejos ou viver uma vida de privações, mas sim ser capaz de fazer escolhas conscientes, sempre com um propósito claro em mente. Esse tipo de autocontrole nos dá liberdade. A justiça, uma das virtudes mais nobres, é o compromisso de tratar os outros com respeito e equidade. Isso inclui tanto as pessoas próximas a nós, quanto aquelas que cruzam nosso caminho brevemente. Ser justo é agir com empatia e compaixão, mesmo quando é mais fácil ser egoísta ou pensar apenas nos próprios interesses. No fim das contas, a justiça é o que mantém a sociedade unida, e os estoicos sabiam disso. Agir de forma justa é uma escolha diária que reforça nossa integridade. A coragem, talvez a mais visível das virtudes, é o combustível que nos move adiante, mesmo diante do medo. Não se trata de ser destemido, mas de agir com bravura mesmo quando o medo está presente. A vida nos coloca diante de situações desafiadoras constantemente, e é a coragem que nos permite enfrentá-las. Seja pedir uma promoção, iniciar um novo projeto ou lidar com uma crise pessoal, a coragem estoica é o que nos dá a força necessária para seguir em frente. Essas virtudes, coragem, honestidade, autocontrole e justiça, são o coração do estoicismo. E, como os estoicos nos ensinam, viver de acordo com elas não é algo fácil, mas é o caminho certo para uma vida plena e significativa. Se encontrar algo melhor que essas virtudes,
Como sugere o estoicismo, abrace. Mas, honestamente, é improvável que encontre algo mais sólido e transformador do que essas virtudes centrais. Lição 10. Seja consciente da morte. A consciência da morte é um dos princípios mais poderosos da filosofia estoica. Lembrar-se de que a morte está sempre presente não deve nos paralisar de medo, mas sim nos dar uma nova perspectiva sobre a vida. Quando aceitamos que nossa existência tem um fim, passamos a valorizar cada momento de forma mais intensa. A morte não é algo a ser temido, mas uma professora que nos ensina a viver com propósito. Afinal, se soubéssemos que o fim está próximo, não desperdiçaríamos nosso tempo com o que não tem importância. Ser consciente da morte também nos ajuda a lidar com o medo de falhar. Quando entendemos que a morte é inevitável e faz parte do ciclo natural da vida, percebemos que o que importa de verdade são as ações que tomamos enquanto estamos aqui. O medo do julgamento alheio, do fracasso ou do desconhecido perde força diante da certeza da morte. O estoicismo nos ensina a usar essa consciência como um impulso para viver de acordo com nossos valores, sem perder tempo com trivialidades ou preocupações fúteis. Pense em como suas decisões mudariam se você soubesse que só tem mais um ano de vida. Talvez você deixasse de lado pequenas irritações, valorizasse mais os momentos com a família, tomasse decisões mais ousadas e investisse seu tempo em coisas que realmente fazem diferença. A consciência da morte nos dá clareza sobre nossas prioridades. É um convite a viver com mais intensidade e propósito, sabendo que o tempo é o nosso recurso mais valioso. No final, a morte não é um inimigo, mas uma aliada. Ela nos lembra que não somos imortais e que, por isso, cada dia deve ser vivido ao máximo. Para os estoicos, ser consciente da morte é, na verdade, uma maneira de garantir que estamos vivendo de forma plena, sem arrependimentos e sem perder de vista o que realmente importa. Esse é o poder transformador do estoicismo, nos ajudar a ver a vida como algo finito, mas incrivelmente precioso. Agora que você já conhece essas 10 poderosas lições estoicas, chegou a hora de aplicá-las na sua vida. Não deixe que esse conhecimento fique apenas na teoria, pratique a coragem, o autocontrole e a sabedoria no seu dia a dia. Se esse conteúdo te ajudou a refletir e te trouxe novas perspectivas, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas lições. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo. Nos vemos no próximo vídeo.